Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa O Gente da Gente. Olha, o personagem de hoje está incrível. Por que incrível? Temos muito a falar sobre ele. Pastora, não é a senhora quem revela o personagem de hoje? Não, não é comigo, é sempre com os meus colegas de trabalho, mas estamos aqui, fazendo um trabalho bem maravilhoso para trazer, um dos personagens que, aliás, vou revelar agora através dos meus amigos. Vamos lá, qual é o personagem de hoje? Traz para mim. Eu era a estrela mais brilhante da alvorada e o reflexo perfeito da beleza no topo da criação. Eu sou o querubim caído, aquele que outrora caminhava entre as pedras de fogo no Monte Santo de Deus, mas que hoje habita no abismo da minha própria soberba. E eu cobicei o trono. Olhei para a minha própria luz e me esqueci da fonte. Achei que a minha perfeição bastava para rivalizar com o Altíssimo e sussurrei a rebelião no coração de uma terça parte dos céus. O orgulho foi o meu veneno e a minha queda foi como um raio cortando o firmamento. Fui lançado à terra, desprovido da glória, mas não da minha astúcia. Desde então, transformei o meu exílio em um tribunal de acusações. Eu sussurro nos ouvidos dos homens as mesmas dúvidas que me destruíram, seduzindo-os a desejar o fruto, a questionar a palavra e se tornarem os seus próprios deuses. Eles acham que eu busco a sua adoração, mas eu só busco a sua ruína. Se não posso habitar na luz do Criador, farei com que a sua obra-prima prefira as minhas trevas. Meu tempo é curto e a minha sentença já está selada. Mas o meu triunfo é ver a imagem e semelhança de Deus caindo comigo no mesmo abismo. Eu vim para roubar, matar e destruir. Muito prazer. Eu sou o Lúcifer. Bom, então agora todos já sabem qual o nosso personagem de hoje é Lúcifer. Isso mesmo, e nós vamos retratar, nós vamos abordar tudo aquilo que ele fez, quem ele foi. Pastora, mas quem seria ele nos dias atuais? Pois é, aquele que era intitulado Estrela da Manhã, aquele que era intitulado, como a luz, querendo ser Jesus. Primeiro pecado de Lúcifer foi o orgulho. Muito pesado isso, queridos? Porque ainda hoje ele tenta, de alguma forma, sendo nomeado como Satanás, manifestar vaidade, manifestar prepotência, manifestar ali o orgulho, manifestar ali a soberba. Ele está entrando em muitos lares, em muitos corações por aí, de muitas pessoas. E a gente vai vendo que não é diferente. Tudo que aconteceu no passado está acontecendo hoje, mas com uma outra estratégia, com uma outra forma, de uma outra maneira. Aqui em Isaías capítulo 14 vai dizer quem ele realmente era, qual era o título que ele carregava: Estrela da Manhã, a luz, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Isaías 14, versículo 12. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E ele continua: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha, é muito perigoso isso, porque ele desejou ocupar o lugar de Deus. Inevitavelmente, ele iria cair, é claro. Claro que foi, inevitavelmente teve que cair. Não tinha outra opção. Mas por que não, pastora? Porque o orgulho, a soberba, estava muito forte ali. Então você observa que estava praticamente querendo o trono. A Bíblia relata isso aqui, ele queria o trono. Exaltarei o meu trono. O trono já tinha, um lugar habitando, o trono já existia, ali a presença do Deus vivo habitando. Ou seja, nós não devemos assumir esse trono, porque esse trono tem dono. Esse trono ele é absoluto, mas Lúcifer, hoje nomeado, intitulado Satanás, aquele anjo decaído, aquele que arrastou um terço, E a Bíblia vai dizendo muito mais sobre ele. Assim também você se faz e se procura entender
o que ele anda assumindo hoje, o que ele anda fazendo nos dias de hoje. A mente, o coração, a perversidade, a malignidade, a maldade, são coisas tóxicas que ele vai injetando no ser humano. Ou seja, de forma diferente, camuflada, ele vem com aquele sapatinho de lã, fazendo ali a obra, dele, que não é redentora, é maldita. E muitas pessoas estão sendo arrastadas por esse nome Satanás. Muitas pessoas estão sendo arrastadas pelo diabo hoje. Mas por quê, pastora? Porque a maldade tem dominado. Às vezes, a perversidade tem tomado conta. As pessoas estão ficando influenciadas por pessoas que talvez estão carregando ali uma emoção satânica. Talvez uma emoção, de querer destruir o outro, o seu próximo. Ora, Deus não veio para nos destruir, Ele veio para construir em nós a vida. Mas o inimigo, ele tenta nos matar e nos moldar de acordo com a sociedade, os fumantes, os beberrões, os mentirosos, os charlatões, e ele vai ali tentando influenciar e contaminar a humanidade. Talvez muitos se dizem, mas eu vou à igreja porque a igreja me traz paz. Eu ouço a palavra, eu tenho paz de espírito, mas as atitudes parece que são como a de Lúcifer, Satanás hoje. Por quê, pastora? Porque é muito orgulho, é muita prepotência. Às vezes a pessoa, ela não tem aquela chamada humildade. Ela quer, muitas das vezes, competir com o próprio Deus. O orgulho é um dos maiores inimigos daquele que quer andar na presença de Deus. O orgulho é um dos maiores inimigos, espiritualmente falando, porque aquele que quer realmente se exaltar, diz a palavra, será humilhado. Agora, aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, a gente precisa buscar agir como a palavra nos orienta. Não como as coisas do mundo demonstram, aquilo que a gente pode fazer, porque é uma opção, tá, pessoal? É uma escolha. Você querer servir a Lúcifer, querer servir ao demônio, querer servir ao diabo, isso é uma escolha, é uma opção. Jesus deixou isso claro pela sua palavra. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Ele dá até um toque. Escolha, pois, tu a bênção. Mas ainda tem pessoas escolhendo a maldição. E muitas das vezes, tudo que ela tem hoje, às vezes um dom, um talento, às vezes uma conquista, inusitada. Pastor, eu conquistei, hoje eu sou um homem milionário, sou rico, sou um homem, muito próspero, mas esse orgulho todo vai levar à queda. Porque a primeira coisa que fez, o primeiro pecado de Lúcifer foi o orgulho. E tudo isso a gente vai observando, que nos dias de hoje, o ser humano, ele tem carregado muitas coisas do Satanás. Dentre elas é o próprio orgulho que eu estou falando aqui, Ou seja, a gente precisa compreender que a beleza espiritual é o que manda, que a beleza espiritual e a graça de Deus é o que precisa abrigar dentro de nós, é o que eu preciso acolher na minha vida. Olha, nós vamos a um intervalo agora, nós vamos a um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já e vamos falar mais sobre, Lúcifer. Me aguarde. Bom, de volta ao nosso programa. Olha, o Gente da Gente de hoje está abordando esse personagem chamado Lúcifer. É aquele que era intitulado como a estrela da manhã, mas que tentou ali, disputar o trono, queria o trono de Deus, queria ser aquilo que Deus é, porque Deus nunca vai deixar de ser quem Ele é. Agora, Lúcifer, caído, anjo caído, perdeu ali todo o seu esplendor, perdeu todo o seu brilho, perdeu toda a sua luz e se tornou treva. Muitas pessoas estão sendo ludibriadas, estão com o entendimento entenebrecidos hoje. Por quê, pastora?
porque estão deixando esse, Satanás, o dominador, aquele que é treva, continuar dominando o sentimento, corações. E tem muitas pessoas agindo dessa maneira, onde o entendimento dela está entenebrecido, onde o coração está pesado, cheio de orgulho, de prepotência, de vaidade, cheio de ocultismo, cheio de coisas erradas e estranhas ali. Lúcifer, ele é estrategista, ele até hoje, até os dias de hoje, Satanás, hoje intitulado como Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lúcifer, ele ainda entra na mente, entra nos lares, entra nas casas, quando assim se deixam, quando permite a entrada dele. Pastora, como é que é permitida a entrada, de Satanás na minha casa? Quando a pessoa ela age segundo as coisas do mundo, quando ela age segundo o conselho do ímpio, e ela deixa a palavra, ela deixa a presença, ela deixa a graça, ela deixa o resplendor, ela deixa a plenitude, ela deixa aquilo que é, na sua totalidade, Deus, e prefere então as coisas de Satanás, do diabo. Queridos, a Bíblia relata algo muito forte. Eis que ponho diante de ti bênção e maldição. Escolha, pois, tua bênção. Agora, se a pessoa ela quer escolher a maldição, o nome já diz, é uma escolha, isso é muito subjetivo. Quantas pessoas conhecendo bem estão caminhando para o mal? Quantas pessoas, talvez, por hoje estar num cargo elevado, no nível superior, por terem chegado e ocupado ali um trono, um cargo ainda maior, talvez um salário mais forte, mais poderoso, hoje estão pisando em muitas outras pessoas. Isso é orgulho, que, aliás, foi o primeiro pecado de Lúcifer, foi o orgulho. E o que mais que a gente tira como exemplo? O orgulho levantou Lúcifer contra Deus, mas a humildade vai nos aproximar do Senhor. Então, olha o que ele vai dizendo aqui em Isaías capítulo 14, que eu comentei no primeiro bloco, e você que está chegando agora, nós vamos também compartilhar essa palavra de Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Como caíste do céu? Essa palavra cair, ela traz para nós uma conotação de decadência. Se uma pessoa cai, ela está em decadência. A empresa caiu, a empresa faliu. Olha, a gente precisa ter um entendimento. Espera aí, tudo aquilo que está caindo ou está em decadência, é momento de você parar, refletir e perceber, espera aí, o que é que está de errado? Aonde é que está o erro? O que está acontecendo? Eu andei ouvindo outras vozes, pois é, porque Adão e Eva, quando ouviram a voz da serpente e deixaram de manter ali o diálogo com Jesus e começaram a ter contato com a serpente, se perderam. Acabaram sendo expulsos do Éden. Éden significa jardim de delícias. Às vezes você está deixando aquilo que é delicioso para viver na porcaria do que o inimigo te apresenta. O que ele te apresenta? Um manjar desejável, que os teus olhos às vezes cobiçam, que o teu coração às vezes almeja, que a tua perna ela vai sendo direcionada e quando você menos espera, você está dentro de uma boate, você está dentro de um lugar com um cigarro de baile, às vezes fumando cigarro eletrônico. Tudo isso são obras infrutuosas das trevas. Eu torno a repetir. Lúcifer, Satanás hoje, o que ele está fazendo? Está usando de estratégia, manipulando adolescentes, crianças, jovens, até mesmo anciãos. Pessoas que já têm até o entendimento da palavra, muitas das vezes estão sendo ali impactadas com as coisas que estão ouvindo, às vezes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é uma palavra daqui, é outra acolá. Às vezes, alguma coisa, não porque fulano falou que não tem nada que a ver. Olha, esse nada a ver está levando muita gente para o buraco. Não tem nada a ver tomar um pouquinho de um uísque, não tem nada a ver tomar um vinhozinho, até o cardiologista diz que é bom para o coração. Esse nada a ver é a maneira como é a estratégia, como ele está usando. Às vezes influenciando um jovem, vamos ali comigo. Diz para tua mãe que você está na escola, mas não está, você acabou de mentir. E a mentira é de Satanás, é o Lúcifer ali embutido.
É ele ali tentando a tua vida, as tuas emoções, o teu coração, a tua mente, o teu pensamento. Jesus diz: de tudo que deve guardar, guarda o coração, porque é dele que se procede a saída da vida. Mas às vezes a pessoa não está guardando mais nada, nem o coração, nem a mente, nada, né? E lá em Efésios, Paulo Efésios vai orientar: usa o capacete, cuidado com a mentalidade, né? Não se conforme com as coisas do mundo, mas transforme pela renovação do seu entendimento. Ou seja, todo aquele que quer se exaltar será humilhado. Lúcifer se exaltou e foi humilhado, caiu. Olha, nós vamos agora, nesse momento, procurar saber como é que seria o Lúcifer nos dias atuais, nos dias de hoje, e daqui a pouquinho estamos de volta. Acompanhe comigo. Eu sou o estrategista que todos consultam, o arquiteto que molda o que o mundo chama de sucesso. Tenho o controle das narrativas, o monopólio das ambições e uma carreira feita de promessas brilhantes. Mas o silêncio daquele dia ainda ecoa de forma muito deselegante nos meus ouvidos. Eu elaborei uma proposta irrecusável. Afinal, todo homem tem uma fome ou uma vaidade que o poder pode saciar. Aguardei o momento de maior fragilidade. Ofereci o controle de tudo e garanti que ele seria protagonista. Cheguei pronto para um aperto de mãos para selar um acordo de cooperação. Mas ele não se impressionou com o meu portfólio. Ele olhou através da minha cortesia. Ele me deu um checkmate com uma integridade que eu considero um desperdício. Disse que o pão não alimenta a verdadeira fome e que o topo do mundo não vale o sacrifício da essência. Como o maior diplomata da ambição, admite que encontrei alguém que não aceita suborno. Eu me retirei com meu império intacto, mas com a certeza de que a minha derrota foi redigida. O sistema me aplaude, mas cada vez que ele resgata alguém que eu já tinha catalogado como meu, a minha estrutura oscila. O palco continua sendo meu, mas o roteiro final já não me pertence mais. As minhas mãos estão estendidas para o cumprimento, mas o meu destino é o isolamento absoluto. Prazer. Eu sou Lúcifer nos dias de hoje. Bom, de volta. Agora vocês vão tirando as conclusões de vocês. Fato é que eu deixei uma palavra, efeito aqui para vocês. O perigo não está apenas no pecado visível, mas no coração que deixa de depender de Deus. Quando nós deixamos de depender de Deus, acabou. Perdemos tudo. Perdemos tudo. E aí passamos a desfrutar do pior, quando na verdade ele tem os melhores frutos, ele tem as melhores, coisas para nos dar, para nos oferecer, ele tem tudo de bom para revelar a nós. Só que a opção, a escolha vai ficar sempre com você. Olha, eu faço mesmo muitos votos que você venha optar em ser de Jesus e não mais fazer, e nem mais andar por lugares áridos e entenebrecidos. Deus não tem terra seca para ninguém. Deus tem uma terra molhada, úmida, cheia da água viva, da presença dEle. Olha, que você possa desfrutar do melhor. A Bíblia diz, se quiserdes, Isaías 1,19, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deixa o orgulho de lado, porque foi a primeira causa, dentre tantas outras, que fez aquele anjo nomeado a estrela da manhã e que não era mais uma estrela, não era mais nada, caiu, perdeu tudo, mas Deus tem muito para dar a você. Deus não te chamou para você perder nada, mas para obter tudo, porque Ele tem o tudo, Ele pode nos dar o tudo, e o tudo que você precisa está nas mãos de Deus. Nele está o sim e o amém. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. O meu forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E olha, encerrando aqui, vai lá na nossa playlist, @programa Gente da Gente. Lá nós temos vários personagens já gravados para abençoar a tua vida. Meu forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.